Fala, bichos doidos! Então, hoje começando quase no horário, na verdade, exatamente no horário, eu quero dar uma salva de palmas, mas estamos aqui conversando, mais um bate-papo bicho doido, né? A gente queria primeiramente agradecer a todos os que estão aqui envolvidos, né? O nosso queridíssimo Rafael Mota, do Boa Coletivo noite, Viva a gente. Cidade, a nossa Rafa Salak, Coletivo Oi, Viva a Cidade gente. também, e o nosso queridíssimo convidado, Ayrton Oliveira. Ayrton, quer se apresentar para esse povo maravilhoso que está nos assistindo, quase 50 mil pessoas, quase o público do Castelão. Então, pessoal, a gente está com uma pequena questão da internet, né? Então, vai ser uma questão que a gente vai ter que falar um pouco mais devagar e nos entendendo aos pouquinhos aqui com todo mundo. Antes de passar a bola para o Ayrton, eu vou falar que, gente, o bate-papo, como sempre, está aberto para todos falarem, perguntarem, agradecerem, mandarem respostas bonitas, elogiarem a gente e tudo, tudo mesmo. E aí eu passo a bola para o Ayrton. Ayrton, se apresente, por favor. Tá dando para escutar, Ayrton? Boa noite, galera. Tô Boa muito noite. feliz aqui de estar aqui com vocês e um pouco nervoso também. E assim, quando começou a live, tá travando mais, assim, passou a travar mais, ó, gente. Então, assim, estamos com esse pequeno desafio, porque a internet aqui não é muito boa. E tava travando um pouco antes da gente abrir a live e agora tá travando mais. Aí, vamos vendo, né? Mas tamo aí. Se apresenta um pouquinho. Legal. Aí, essa é a parte que eu me apresento. Eu acho melhor vocês me apresentarem, não sei. Ui! Está aí. Pois então tá. Bom que eu já vejo se eu escuto vocês falando direito. Então. Beleza. Perfeito. Apresenta aí. Então, Apresenta aqui. hoje a gente está ótimo, adoro. Gente, eu vou falar um pouco do Ayrton sobre um papo que a gente teve ontem, né? Na verdade, eu vou falar mais do papo em si, para vocês terem uma pequena percepção da grandeza que é esse ser humano maravilhoso, né? Ontem a gente iniciou as Não, nossas agora eu vou me conversas. apresentar. O Rafa tá. Deu aquele medo, bicho. Eu tô escutando, né? Eu tô escutando, tá? Não, vai. Passou no teste, a internet passou no teste. Passou no teste, né? Deu tudo certo. Você quer falar, Ayrton? Eu posso continuar aqui. É porque eu adoro falar bem das pessoas aí. Pois eu vou continuar aqui. Então, ontem a gente falou um pouco. Opa! Arrocha, Ayrton, vai. Tá, vai. Tá bem travando, mas. Bom, gente, eu coloquei lá na descrição, né, uma breve apresentação que a Rafa divulgou. Mas eu coloquei jardineiro, né? Jardineiro regenerativo primeiro. Mas eu acho que é legal começar falando acho que da parte do lixeiro, porque foi por onde eu comecei, na verdade, né? Eu comecei lidando com o lixo.
E como é que foi isso, né? Basicamente, em determinado momento de tanto saber assim, sobre todas as questões, né? Ambiental, poluição, questões sociais, etc. Eu comecei a ficar bem desesperado e não sabia bem o que fazer, né? E a coisa de ficar jogando lixo fora me deixava bem mal, assim. Olha o sol aí. E aí, em determinado momento, eu não conseguia mais jogar as coisas fora, né? E aí eu comecei a tentar fazer alguma coisa para aí. Não sei, assim, boa noite, Avi. Cheio de amigos aqui me prestigiando. Massa. Mas é isso, assim, né? Em dado momento eu fui me dar conta de todas as questões assim que a gente vive, né? Nesse sistema maluco, econômico, dessa nossa situação que agora é globalizada, né? E aí eu realmente pirei, assim. Entrei em crise profunda, porque o que é que eu ia fazer na minha vida a partir de agora, a partir do momento que eu sei dessas coisas todas, né? Como é que eu vou continuar vivendo a vida que eu lavo? Sabe? E assim, quanto mais você sabe, mais você quer saber, né? Aí quanto mais eu sabia, mais eu pesquisava e mais eu ficava mal e mais eu ia vendo que o buraco era cada vez mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo e mais amplo. E aí pronto, aí eu entrei em crise com relação à universidade, né, que eu estava fazendo. Então você pode falar um pouquinho mais passei a olhar próximo do tudo que eu estava microfone? consumindo, comprando. Realmente uma transformação no olhar, né? Eu passei a olhar ao redor e aí tudo tinha um conteúdo muito gigantesco e tipo problemático e foi um momento difícil assim. Continua sendo, né? Para. Sim. E assim, Ayrton, tá me ouvindo? Aí, Como é, Rafa? Oi, tá me ouvindo, né? Tô Não, é só travando, para tu... travando, mas... Tu fala só rapidinho, para a gente começar. Arruma de Vai lá, como tu tá vamos tentar. fazendo hoje em dia. Com essas tuas mudanças, as coisas que hoje tu faz, assim, só para a galera te conhecer um pouco. Bicho, Rafa, repete aí. Tenta falar um pouco mais devagar, foi mal. Ah, tranquilo. Vou falar um pouco melhor, assim. É só para tu contar um pouco de depois que tu mudou essa tua visão, um monte de coisa que tu acabou fazendo e tá fazendo hoje. Para a galera te conhecer um pouco melhor. Ayrton, eu vou pedir também, foi um pedido aqui da conversa, do chat, se você poderia falar um pouco mais perto do microfone também. Alguém fala do Rafael aí para ver se eu consigo. Eu vou só rapidinho aqui. Beleza. Ele perguntou, né? Ele pediu para você falar um pouco mais sobre as coisas que você faz hoje, com essas mudanças, com essas transformações. O que é que você anda fazendo hoje? Pronto. O áudio tá melhor do que o do Rafael. Massa. É isso, né? Aí passei a viver, né, com essa contradição. E aí, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço com isso, né? O que é que eu faço com isso? E aí, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi mudar o meu consumo, né? E aí,
Só que meu desespero era tão grande que virou quase que uma coisa patológica, assim, porque eu não queria jogar nada fora, eu tentava reduzir o máximo possível assim meu impacto com relação às minhas escolhas ao redor. É aquela velha história, né? Andar de bicicleta, enfim, mudando essas escolhas assim no dia a dia. Comecei a levar o lixo orgânico para a universidade, para compostagem e tal, não sei o quê. E aí, mas assim, eu passei um tempo nessa, né? Passei um tempo só nessa coisa da relação com o consumo mesmo. E só que aí e aí tentei fazer algumas coisas na universidade, não deu muito certo. E aí, com toda a dificuldade que se tem, né, de fazer alguma coisa na universidade, porque né, conseguir um espaço onde você tem a liberdade para poder desenvolver alguma coisa, tudo tem que ser uma pesquisa, tudo tem propósito teórico, acadêmico, de projeto e tal. E aí eu sempre tive muita dificuldade com relação a essa coisa de escrever, de ciência, dessa metodologia. E aí meio que nada deu certo na universidade. Alguém tinha que escrever alguma coisa. E esse alguém não ia ser eu, enfim. E só que aí eu conheci uma pessoa em Fortaleza, a gente começou a namorar, e aí eu comecei a frequentar a casa dela, e aí eu descubro que lá no condomínio onde ela morava tinha uma horta, e essa horta foi idealizada por ela mesma. Essa é minha namorada na época. E aí ela se juntou com o pessoal no condomínio. Eles na época conversaram com o síndico achou legal a ideia, era um espaço subutilizado, assim, que ninguém frequentava. O condomínio lá é grande, assim, tem muito jardim e tal, e esse era um espaço que a galera realmente não usava, não passava. E aí ela é da arquitetura, então ela projetou bem bonitinho o desenho e tudo mais. E aí se formou um grupo e aí o pessoal fez acontecer. Criaram a horta lá. E aí cuidaram da horta por um tempo, né? Ficaram manejando essa horta por um tempo. Só que aí, quando eu conheci ela e quando eu fui para lá, o espaço estava abandonado. Né? O pessoal já tinha usado e já estava subutilizado novamente. Tá baixa, galera? O Hugo comentou que tá baixo. Eu estou ouvindo bem, Foi. mas aí Opa, fala um pouquinho mais perto Tá que de tá boa? beleza. eu acho que a Rafa. Tá, É, vou me aproximar Hoje a aqui. internet não está ajudando a gente, né, Ayrton? Porque eu tô... Pois é, aqui a internet não é legal. Tá cortando minha fala, é? Não, a gente te ouve perfeito. não, sim, tá tudo ok aqui. Tá Opa, cortando, gente? Rafa. Não, Ayrton, tá ótimo. Assim, Tá tudo a ok? fala tá ótima. Então vou seguir narrando aí. Então tá. Pronto, Aí, voltou todo mundo. eu cheguei lá e encontrei esse espaço. O quê? Vai. Vai, enfim, velho. Tá ótimo, pode continuar. É isso, né? A gente vai usar o que tem. E aí eu cheguei lá e aí me deparo com uns canteiros, uma horta abandonada. E era simplesmente o que eu jamais sonhei, assim, digamos assim, né? Que eu nem esperava encontrar. E aí eu comecei a mexer no espaço, né? Já era outro síndico nessa época e eu falei com o síndico que eu ia começar a pedir ao jardineiro as podas do condomínio. E aí as coisas que eu já sabia, né, em teoria, agricultura sintrópica, eu comecei a aplicar.
Então, acabei fazendo amizade com o jardineiro e aí ele me passava... Ele achava era bom, porque ele não precisava levar os sacos de poda lá para cima, para a lixeira, e deixava ali embaixo mesmo, né, do lado da horta. E aí eu comecei a pegar esse lixo do jardim, né? E passei a cobrir os canteiros que tinha lá. E aí comecei esse processo, né? Essa agricultura de processos, né? E eu pensei, cara, aqui é uma boa oportunidade para eu desenvolver esse tipo de agricultura, né? Sem precisar comprar adubo realmente, porque tem um jardim que está fornecendo aqui todo esse material. E aí tem um lixo orgânico dos apartamentos, que também é uma possibilidade. E aí eu comecei a fazer isso. Comecei a levar o lixo orgânico da cozinha e pegar o lixo da poda do condomínio. Poda de grama, poda do jardim. E aí comecei a fazer isso por um bom tempo, né? E aí, primeiro tentando ver isso, né? Será que essa história é real mesmo, assim? O solo, ele se desenvolve? Como é que essa compostagem... E aí eu comecei a ver, né, o resultado. Começando a aparecer mais bichinhos, mais biodiversidade, o solo ficando preto, formando solo. E começando a nascer coisas, plantas, a partir do lixo orgânico. Quer dizer, até então não tinha plantado nada, e começou a nascer, né? Pé de tomate, pé de girimum, pé de... diferentes coisas. E aí as primeiras coisas que eu colhi, eu não plantei, né? Foram do composto. E aí eu comecei a me animar quando eu vi aquelas coisas crescendo. Porque até então eu achava que... Eu tinha minhas dúvidas, né? Porque era um canteirozinho de 1 palmo de profundidade, que era um aterro, na verdade, né? Cheio de tijolo, caco de tudo, né? Cheio de lixo, assim, cimento, construção. E eu vejo que não tem muita qualidade, né? Aqui, sei lá, as raízes vão se desenvolver, etc. Mas aí eu fui plantando, né? Plantando, experimentando. E aí a Anne, que era minha namorada, enfim, ela, tipo assim, se tem um mérito maior nessa história toda é dela, né? Porque eu não ia chegar e inventar de construir uma horta, um espaço, né? O espaço já estava lá, já estava pronto. Aí ela super me incentivou e me sugeriu fazer uma página, né, no Instagram para começar a postar as fotos do espaço. E aí foi o que eu comecei a fazer. E assim, aí eu vi que a parada realmente é possível, assim, porque não tem, assim, compostagem só, um solozinho super raso e eu produzindo as coisas. Teve um determinado momento que eu plantei assim, muito pé de couve, que aí a horta se cobriu toda de couve, assim, os couves cresceram, ficou tudo coberto de couve. E aí tinha couve que não dava conta. Não dava conta. Eu vi pelas Eu fotos ofereci pra do galera do Instagram. condomínio. Ayrton. A galera... Não, só para vocês terem ideia, Ayrton, assim, do que Oi. Eu participei de um encontro de agroecologia, aí eu catei algumas folhas de cada pé de couve e, tipo, eu cheguei no encontro com 2 balaios grandes cheios de folha. Tipo assim, tinha umas 100 folhas Está aí. de couve. Aí eu fiquei, caralho, velho. O barão das couves, né? Mas enfim, eu fui aprendendo, né? Aí deu praga, né, na couve, aí daqui a pouco as couves morre tudo, aí já é outra coisa. Uhum. Ayrton, e aí nessa tua trajetória, tu já foi chamado de bicho doido, de doido, como é que foi isso? Olha, Rafa, agora teu áudio ficou perfeito, ó. Essa pergunta. Espero que fique bom. O tempo inteiro, né? Antes de pai e mãe chegar e começar a falar: meu filho, isso é coisa de maluco, isso é coisa de doido.
sem me chamar de doido, né? Mas falando, ó, isso é coisa de doido. Não tô dizendo que você é doido, mas isso é coisa de Mas tá doido. parecido, né? Antes disso, Mas tá assim, né? Não é doido não, mas parecido tá. mas as pessoas, né? As pessoas podem achar que você é doido e tal. Uhum. Aí, então, eu Então, queria muito. Não, eu queria muito complementar, porque... Vai, pois complementa. O áudio ficou bom agora, eu tô emocionado. Eu te escutei super bem. Eu ia dizer que é uma coisa que a gente tem que, tipo, desapegar, assim. Não precisa nem encarnar, assim, criar uma identidade. Agora eu sou doido, eu sou maluco, não sei o quê. Mas você tem que começar a aceitar que é isso que as pessoas vão ver e relaxar. Porque, por exemplo, no condomínio, o que era aquilo no condomínio, né? A horta era entre dois prédios gigantes. Então a galera ficava lá na varanda, assim, olhando para mim, né? Quer dizer, que se eu ficasse encabulado... Literalmente um bicho no mato, né? Eu não... E ele não tá ganhando nada por isso, né? A cabeça da galera. Pois é. E aí eu me empolgava e tirava a camisa para pegar sol. Então, assim, era um acontecimento. Vixe! Eu era o acontecimento do condomínio. Inclusive, Ayrton, eu queria muito que você compartilhasse com todos nós como foi a questão se teve algum problema, porque tem uma história muito boa que você conta, que é com as plantas ornamentais. Queria muito que você deixasse aqui registrado os bichos doidos, essa história que ela é sensacional. Não, a parte, assim, você já é visto como doido, né? Aí você fica, pô, além de ser visto como doido, você, na verdade, tem que começar a se fazer de doido, né? Tipo, Quem nunca? Quem nunca? Não tem como. Ave Maria. Porque ninguém trabalhar na Cefaia, né? Ninguém ia me levar a sério, né? Ninguém ia me levar a sério. Tipo assim, o que é que tu tá fazendo com esse lixo aí, com essa... Aí você tem que começar a se fazer de doido. Isso aí que tu pediu pra eu contar, eu não sei se eu devo contar, né? Porque isso aqui é uma... Ah, pode crer, né? Verdade, desculpa, Ayrton. Porque essa história é tão maravilhosa, gente, então é isso. Mas é aquela história... Mas aí, e aquela história do teu primo... pois é, do teu amigo que plantou no prédio aí. Rapaz... Pois é, né? Ayrton, uma dúvida mesmo agora. Desculpa, tu ia contar? É porque eu ia já para outra pergunta. Que eu tive muita curiosidade. Você falou na sua trajetória dentro da UFC, você fez um projeto com o budismo, né? E aí eu fiquei muito curiosa para saber mais como foi que você chegou no budismo e como é que foi esse projeto na UFC, assim, se deu certo, se teve algum problema. Porque budismo e UFC, para mim, são dois opostos, né? Assim, é quase como se não casasse. Foi na UFC ou foi na... Ixi, acho que dá uma travada. Foi. Ayrton, tá me ouvindo? Ficou tudo preto, ó. Mas a gente tá te ouvindo. Você tá ouvindo a gente? Voltou. Oi? Voltou. Tu ouviu minha pergunta? Sim. Ficou tudo preto. Ficou tudo preto, mas... Eu acho que sim, tu perguntou da minha trajetória, né? Só que especificamente do budismo. O Saulo... Sim. O Saulo comentou aí no chat que ele é testemunha dos meus delitos. Mas, assim, não são delitos, está todo mundo de acordo que... Não tem nada demais, não tem nada demais. Uhum. Não tem nada demais, é porque
é porque o condomínio tinha um padrão estético dentro da norma, né? Qual é o padrão estético do jardim, o que é que pode plantar, o que é que não pode, qual é o formato das plantas, formato do canteiro, não sei o quê. E aí, meio que eu me fiz de doido, né? Eu tive que me fazer de doido, assim. Eu não podia ficar perguntando o que é que eu podia e não podia fazer. Eu fui fazendo, né? E aí o pessoal reclamava, ó, pé de mamão não pode, pé de banana não pode. Aí eu ia lá e cortava fora. Aí o pessoal chegava e falava, ó... Ayrton é comediante, amei essa Esse expressão. canteiro ali não pode. Eu, vixe, Comédia. Eu tô amando. Foi desenvolvendo assim, né? Acaba que sempre sobra uma planta que ele não viu, né? Aí no final, Já tinha uma mangueira mesmo, né? Ia fazer o quê? Não dava mais pra cortar. Tô brincando. E aí, então, Fazer um serviço. e quanto Essa mangueira nasceu do nada. Serviço para a humanidade. E quanto ao budismo, como foi que tu achou ele na tua vida? Desculpa. Sim, desculpa, é porque eu peguei a deixa do Saulo ali e falei. Tranquilo. Então, o budismo, ele assim, gente, para começar assim, com essa coisa de trajetória é engraçado, né? Porque você pega uma vida assim que foi acontecendo, aí você olha para trás e aí cria uma trajetória, né? Mas o budismo veio como digamos assim, uma âncora para mim, assim, né? Um lugar para eu manter minha sanidade, digamos assim. Porque viver naquela contradição, né? E me sentindo impotente, assim, e, enfim, o que é que eu vou fazer? E me sentindo sozinho também. E aí eu acabei... Aí eu vou entrar de novo tipo, a outra namorada na época, tipo assim, sempre mulheres me ajudando, enfim, salvando a pátria. Mas eu nem curtia nada de religião, nada de espiritualidade, nada disso, não me interessava mesmo. E aí essa pessoa chegou e falou para mim assim, ó, eu conheci o SEB, o Centro Budista de Fortaleza, né? Um Centro Budista de Fortaleza. E eu acho muito tua cara. Eu acho que tu vai curtir, né? E aí eu fiquei minha cara o quê? Tipo assim, eu sei que não é minha cara, né? Enfim. E aí eu fiquei nessa, assim, de não conhecer. E aí a hora eu fui, né? E aí eu fui e aí me interessei, né? Me interessei. E aí depois eu fui lá na internet sobre o professor da escola, né? E aí eu fui escutar ele falando, né? Vídeos com ele. E aí foi que eu me identifiquei muito, porque era um cara que estava falando sobre budismo, ensinamentos budistas, espiritualidade, cultura de paz, a partir de uma perspectiva ambiental, sabe? Ele foi ambientalista a vida toda, professor de ciências, então ele dava os ensinamentos dando exemplos da biologia, da ecologia, falando da economia, falando das questões sociais, enfim. Era um cara que se engajava com o mundo para falar de espiritualidade. E ele falava através... Qual o nome dele? Então, a fala dele não excluía nada. Desculpa. Não, era só qual o nome dele. É isso, aí foi... Aí, tipo, eu me conectei. Eu vou... Lama Padma Santen. Aí, não sei se eu
tem como escrever aqui? Tem, né? O Rafa tem. Tem, Paquito. tem. Eu vou escrever aqui Aí, pro pessoal. cara, Eu vou botar o Instagram dele pro vou pessoal. botar aqui no chat, né? Sei lá. Uhum. Ele mostra na tela. Ele mostra na tela. Pode deixar. Tô botando aqui no chat. Pronto. Aí, então, eu já Agora deixo como é que sai uma do pergunta também. chat? No Aqui, tá o xizinho. No xizinho lá em cima. Sim, aí... Ah, Aí eu digo assim, velho, assim, reconheço mesmo que me salvou da loucura, da piração, assim, de eu ficar completamente perdido, assim, porque era um cara que, enfim, eu escutava antes de dormir, era minha terapia, né? Era minha terapia E, para Ayrton, continuar, só já continuar pegando. indo, né? aí, Era só, na verdade, perguntar deixa quais eu- ensinamentos eram esses do. Fala, meu Deus, esqueci dele. Do Lama, né? pode É passar. só. É. Que ensinamentos eram esses? Do Você Lama, que aplicava? pode falar. Pode falar Lama, né? Enfim. Professor, sabe? O que é que tem? Tá. Tu perguntou o quê? Desculpa. Aqui. Quais eram os Cortou. ensinamentos dele? Assim, ou tinha algumas atividades, algumas ações que ele falava? Assim, o que é que você aplicou de fato na sua vida? Então, aham. É isso, né? Eu achei super massa o trabalho do SEB, que é uma instituição, assim, tem um caráter educativo, né? E a sede tinha, enfim, a galera desenvolvendo ecovilas, enfim, trabalho com educação, atualmente está começando trabalhos com agricultura e tudo mais. E aí tu perguntou, eu nem respondi a tua pergunta, mas tu perguntou o que é que isso, como isso me ajudou na prática, assim, né? Tipo assim, o que é que isso... É isso, assim, o que é que... E aí, então, eu vou colocar aqui, Eu, perguntar também, qual foi a importância da terra, do contato com a terra nesse processo, né? Assim, plantar na agricultura, assim, tu falou que ele era ambientalista, ele trazia, assim, na tua visão, qual a importância desse contato com a terra dentro desse processo, assim, de sanidade mental também, junto com o budismo, né? com a terra, tu falou terra? Sim. Assim, no SEB, eu pude ter uma visão, eu pude pacificar minha visão com relação a tudo que estava acontecendo, né? Todos os problemas, toda a situação que a gente conhece bem. Pude ver isso a partir de uma perspectiva mais pacífica, digamos assim. E aí podendo escapar do desespero e dando uma aterrada, assim, dando uma tranquilizada, né? E aí aprendi a meditação. E aí, inclusive, foi uma das coisas que fazia a universidade eu ter disposição com relação à universidade, porque eu comecei a oferecer meditação na universidade. E aí, engraçado que apareceu um projeto, eu encontrei um projeto que existia, que era justamente de oferecer cuidados com os estudantes, cuidados holísticos e tal. E aí eu conheci a meditação e aí eu podia oferecer a meditação. Então comecei a fazer parte desse projeto. E aí isso me motivava um pouco, né? Estar na universidade para poder não por causa dos estudos, mas poder para pelo menos uma ou outra pessoa estar oferecendo algum tipo de alívio, né? Alguma técnica, enfim, que a pessoa podia tomar para si e ajudar ela. Mas a meditação, isso foi até uma coisa que eu nem sei se ia rolar, mas por causa da conversa que eu tive com o Paquito, eu achei que seria interessante trazer, né? Sim. Porque a gente tem uma visão sobre meditação que é uma visão superficial. Inclusive,
essa meditação que eu oferecia lá, dentro daquele projeto, que era um projeto de saúde mental, também é uma coisa superficial. Tipo assim, é uma meditação com um caráter assim, terapêutico, né? Assim, muito importante, o revolucionário, porque você consegue fazer com você mesmo, lhe dá autonomia, né? Mas é uma coisa para se acalmar, né? Uhum. Se acalmar, equilibrar. Dar uma equilibrada na energia e tal. Mas isso é só um aspecto, né? Um aspecto. Dentro da tradição budista, que é onde a meditação foi desenvolvida e sistematizada, e inclusive dentro dessa escola do SEB, a meditação ela é uma coisa muito mais ampla, assim. E ela é um meio, né? Ela é um meio, ela é uma coisa que vai te ajudar para tu chegar a algum lugar, né? Para tu desenvolver o que enfim, para tu fazer o que tu está fazendo de forma mais lúcida, mais equilibrada. E aí, essa meditação que é para se acalmar, ela é só a introdutória. Tipo, primeiro tu se acalma, para depois tu ouvir os ensinamentos, e aí tu vai pegar esses ensinamentos, tu vai refletir na tua vida, tu vai ver se tu concorda ou tu discorda, e aí tu começa a contemplar isso na vida das pessoas, e aí essa é a parte da visão, né? E aí tu começa a transformar do jeito que tu olha para as coisas, assim, contemplando, refletindo. E aí entra um outro tipo de meditação que é para tu ficar fazendo isso, assim, repetidas vezes. Tu pega aquilo, tu pega a perspectiva de um ensinamento e tu passa a olhar todas as coisas a partir daquele ensinamento, confirmando ou não aquilo, né? E a partir daí você começa a transformar a sua visão. E aí quando você transforma a sua visão, você começa a transformar também, de modo natural, a maneira como você reage às coisas. E aí sim tem um caráter de transformação. Tem um caráter de transformação, porque tu já não reage mais da mesma maneira, porque o jeito que tu enxerga as coisas mudou. Então, a tua energia vai mudar correspondente àquilo. E é nesse sentido que eu acho que a tradição budista, de diferentes escolas, né, é algo muito, muito foda, assim, muito importante, muito poderoso para oferecer. Porque ela é uma ferramenta, assim, é uma ferramenta muito boa de transformar a visão. Aí, se tu transforma a visão, a tua ação ela vai de acordo, né? Ela vai de acordo. Massa. Não ficou, enfim, Uhum. não sei se fez Deu bom, sentido deu para bom. vocês, né? Consegue me ouvir? Aí. Deu bom. Consigo, travando, mas consigo. Assim, só voltando cronologicamente, né? Tu mostrou aí como você foi encontrando as tuas soluções. Agricultura urbana, budismo. Aí, voltando um pouquinho, o que te angustiou, né? Esses problemas que para a gente talvez seja muito evidente, mas muita gente não percebe isso como um problema, né? E aí fala um pouquinho do que tu enxergou de problema para procurar essas soluções. O que, Rafa? No finalzinho que travou. O que tu enxergou de problema? O que tu enxergou de problema para buscar essas soluções? O que te angustiou, o que tu viu e passou a ver na tua experiência, né? As coisas que tu foi enxergando. Uhum. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Alguém repete aí. Eu acho que eu ouvi a pergunta, mas eu não entendi. Ele perguntou, assim, dentro desse processo, dentro dessa trajetória, quais foram os problemas
que tu viu que te angustiou, que te levou a buscar uma nova maneira de viver o mundo e de entender o mundo. Não deu. Eu assim... Ah, deu certo, tu ouviu. Se eu começar a falar dos problemas, a gente... Eu vi. Se a gente for começar a falar dos problemas, a gente estica aí, vamos esticar a live para começar a... Mas, faz o top 5 problemas. A gente foi muito criativo. Top 3. A gente foi muito criativo para conseguir, assim, criar uma cultura onde o que permeia enfim, assim, uma pessoa que eu acho legal que fala disso de maneira bem clara e sem papa na língua é o Ailton Krenak, aquela liderança indígena, né? Ele fala assim com muita propriedade, assim, que esse mundo ele já acabou, né? Esse mundo já acabou, e aí a questão agora é criar outros mundos, né? E com relação às soluções, eu acho também que elas já estão aí também. Os outros mundos, eles já... Assim, existem várias... tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa já disponível. Tem uma frase que eu vi, não lembro o autor, mas assim, tudo já está dito, né? Tudo já está dito, falta aposta. E aí, só que a coisa é mais complexa do que isso, né? Porque para ter aposta, para ter coragem, ou você tem que estar completamente desesperado, assim, completamente, não sei, mas se você tem uma vida, você já está levando uma vida mais ou menos, e as coisas já estão acontecendo ali mais ou menos, aí requer enfim, a transformação ela vem primeiro na visão, né? Se a gente for querer transformar as coisas de bom grado, né? Primeiro tem que ver na visão. A gente vai mudando o olhar e aí as coisas, e aí as possibilidades elas aparecem, né? Ayrton, tipo, essa tua fala... Eu quando olho para passeio pela cidade... Eu vou só dar um ponto aqui, que a gente está chegando aos nossos 45 minutos de live, né? Conseguiu. Acho que falou muito bem, assim. E não falou muito bem como deu referências, que essa era uma das propostas que a gente também estava buscando, né? Assim, perguntar por referências. E ótimo mesmo. A gente está chegando nos nossos 45 minutos de live, né? E aí, nessa parte, a gente começa a propor as últimas considerações, né? Assim, eu sei que tivemos vários empecilhos aqui, né? A internet salvadora em alguns momentos, mas em outros momentos ela acaba perturbando ali um pouco o juízo, né? Mas estamos aí. E aí, assim, tipo, só para as últimas considerações, Rafa, tu ia puxar uma fala aí, né? Foi mal ter te cortado, desculpa, era só para dar essas considerações, tá? Perfeito. Na verdade, Ayrton, era só assim, mesmo... Oi. Eu queria... Não, calma, Ayrton, vai dar certo. Vê essas considerações, você vai ser o último a terminar. Relaxa, vai dar certo. Tem uma pergunta especial para você. Tá. Pois é, não se preocupe. Tá. Na verdade, é porque você falou muitas coisas, né?
E eu acho que o que eu queria também compartilhar é que esse processo, né, da gente começar a ver o mundo de outra forma, a partir desses problemas que a gente vai encontrando, que são problemas desde muito básicos, né, das pessoas jogarem lixo na rua, até problemas mais complexos, e tudo isso, ele é muito difícil, né, é uma transformação muito dolorosa, é uma visão muito dolorosa, porque o que a gente é ensinado a ser cego, surdo e mudo, né. E aí era mais para você falar um pouquinho como a sua visão se transformou a partir do Canadá, porque eu achei muito interessante você, nesse momento da vida, você perceber que num país, digamos, de primeiro mundo, um país desenvolvido, tudo isso não é à custa dele só ser desenvolvido, né? À custa de países de terceiro mundo, países periféricos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência no Canadá e como isso te ajudou a enxergar essas outras possibilidades, porque você falou desse processo se deu principalmente no Canadá, né? A partir dessa perspectiva de estar no país e ver que ele não é por si só imponente, né? Há pessoas por baixo e essas pessoas, elas são periféricas, de países periféricos e de trabalhos periféricos. Deu para entender? A preocupação, falei, o Ayrton não ouviu nada. Ele fazendo paisagem. Eu acho que eu comecei, eu não tive uma boa estratégia aqui. Tipo, a estratégia de uma conversa de 1 hora é tipo falar tudo o mais rápido possível, né? Porque tu perguntou isso agora, eu olhei no relógio ali. Eu tenho, sei lá quantos minutos para responder isso, né? Aí, qualquer coisa a gente pode extrapolar 1 hora, não tem problema. Tem muitas coisas. Só vai. E aí tinha muita coisa assim que a gente podia falar, né? Mas isso que tu falou foi minha experiência de intercâmbio, né? Que eu fui para o Canadá, não é isso? Isso. Que tava, as falas de vocês estão super travando. Pois é, assim, é aquela coisa de você estar usufruindo de uma... Eu estava ali no Canadá, usufruindo de um conforto material que dentro dessa estrutura que a gente vive, aquilo tem um custo, né? Aquilo não é assim, tem esse olhar, né, que é o olhar, você olha para uma paisagem e aí você não lembra que aquilo ali era uma floresta, por exemplo, né? A gente está aqui em Fortaleza e acha que Fortaleza é uma cidade. Assim, Fortaleza é um cemitério, né? Assim, é um... E aí, ela foi um campo de dunas, né, também. Né? A gente tá num país periférico. Sim, sim. E esse processo continua, né? Esse processo regido pela visão econômica, né? Ele continua. Mas, assim, quando você vai para um país que está tudo bonitinho, tudo funcionando bonito, tudo certo, tudo lindo, tudo limpo, não sei o quê, você esquece que aquele país, o dinheiro daquele país, ele, enfim, dentro do sistema que a gente vive, se tem riqueza e boniteza em um lugar, a parte material, né? No outro lugar vai ter exploração, pobreza, miséria, enfim. Então, se eu estava passeando lá no Canadá, aquela coisa linda, não sei o quê, foi graças ao Império Britânico que fez o que fez com países africanos, com países, enfim, países da periferia, né? E é esse tipo de contradição que a gente vive, né? Esse tipo de contradição que a gente vive, porque a gente está vivendo a vida a custo de outras vidas, né? Da vida do próprio planeta, enfim.
E isso chegou num nível absurdo, né? E não tem como... Vai continuar, enfim. Tem uma fala do Lama Santa que eu acho bem legal, que ele fala assim... Peraí, deixa eu lembrar direito. Tipo, o fim do mundo, o fim desse mundo que a gente conhece, ele já é garantido. Não se tem dúvidas a respeito disso, né? Se você perguntar a qualquer pessoa que estuda isso, ela vai dizer. Se você tiver um mínimo de abertura para olhar ao redor, você vai ver também. Então, assim, como é que se diz? Isso já está garantido. Já deu errado. E esse fim já está garantido. Se isso já está garantido e já deu errado, é uma oportunidade da gente se sentir livre disso, né? Tipo, isso não vai chegar a lugar nenhum. Não chegou a lugar nenhum. E por que ainda me vejo preso a todas essas questões, com todas essas barreiras para fazer uma coisa diferente? A gente não precisa fazer nada para dar errado. Vai dar errado. A gente precisa fazer alguma coisa para dar certo. Então, por que não pegar a minha vida e fazer alguma coisa no sentido de dar certo? Né? Uhum. E eu acho que a melhor coisa para mim, né, é realmente isso aqui que vocês estão fazendo, é se conectar com pessoas, é conhecer pessoas, né? Pessoas que já estão fazendo alguma coisa. Porque o mais difícil é sair da inércia. O mais difícil é, tipo, pegar né? Sair do lugar. Mas você conhece uma pessoa que já saiu do lugar, ela está se movendo, ela está com energia, ela está ali brilhando, fazendo aquilo, e aí você pensa, caralho, vou fazer também, né? E foi o que aconteceu comigo. Tipo, por mais que eu tivesse lá a horta e tivesse começado a fazer e tal, não foi de imediato, sabe? Ela me contou sobre a horta e eu nem fui olhar o espaço. Eu, tipo, eu tô num condomínio aqui, classe média, eu vou querer fazer do meu jeito, vou querer fazer agricultura sintrópica, não vai dar certo e tal. E aí eu ia ficar naquela mesmo, né? E aí tipo, comigo pessoalmente, eu fui lá, aconteceu que eu visitei o Hugo Teófilo, né? Aí eu vi uma pessoa que estava fazendo alguma coisa. E aí, é que eu tô falando assim, se for para dar errado, que a gente faça alguma coisa que faz sentido, que nos alegra, que nos direciona para alguma saída, né? Alguma saída possível, assim, e não é... vai lá, Rafa. Não é só... Não sei se tu vai conseguir me ouvir. Mas é só pegando esse teu mote, tu vê na agricultura urbana essa possibilidade, juntamente com uma alimentação diferente, baseada em punks, né? E aí eu queria que tu dissesse, assim, como essa ferramenta, como a agricultura urbana poderia ser importante para essa transformação, tanto para as pessoas que fazem, como para a cidade também. Na tua opinião, óbvio, né? E aí, então, se tu quiser explicar só o que são punks, que o Rafa falou, né? Para se alguém não conhecer, já tem uma noção do que seja. O que? A Rafa, eu não entendi não, Rafa. O quê? Não, era só para tu explicar o que são as punks que o Rafa falou. Só que caso alguém não saiba o que é uma punk, tu só falar, punk é isso, isso, isso. Manda brasa. Sim. Pois é. Nessa coisa de você ir ampliando sua visão, né, conhecendo outras coisas,
você vai ver que não tem nada dado, né? Não tem nada dado. Nem a alimentação que a gente tem como dada, ela tá dada. Não, tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. E aí é quase como se fosse mágica. É mágico, porque você via uma planta e não enxergava ali comida, né? Agora você vê uma planta e enxerga ali comida e ela está nascendo na rua. Então, assim, hoje em dia, em todas as cidades do Brasil, posso dizer, né, que a gente vive num país tropical e tal, que, de modo geral, não tem inverno rigoroso, a não ser, enfim, pontualmente em alguns no sul. Então, está nascendo hortaliças comestíveis aí pela rua. E, inclusive, tem árvores também que têm folhas, frutos comestíveis e tudo mais. Então, para você ter uma salada hoje em dia, você não precisa plantar nada em casa. Você só precisa conhecer quais das plantinhas que estão nascendo espontaneamente na rua, quais delas são de comer, né? Acho isso muito foda. Isso tudo é uma transformação a partir da visão, né? Então, não tem por que eu ficar... é muito mais fácil, assim, tem como ser muito mais fácil do que parece ou do que as pessoas dizem, né? E aí, se você quer fazer isso mais rápido, entre em contato com pessoas que já sabem. As pessoas vão te dar as referências, né? Em vez de tu ficar lá... Porque a internet é um buraco negro, né? E aí tem aquela história a gente só vai fazer alguma coisa no lugar onde a gente está. A gente vai começar com o que a gente tem, no lugar onde a gente está. Nunca vai ter uma situação, um lugar ideal para daí então eu alguma coisa. Tipo, se eu não estou cuidando do meu lixo agora, não vai ser quando eu me mudar para um sítio que eu vou cuidar do meu lixo. Tá entendendo? Tipo, não existe depois, assim. Não existe depois, só existe agora. Então, se tu tá se questionando, se eu tô me questionando de alguma coisa agora, eu realmente deveria ser bem honesto comigo mesmo se eu posso fazer alguma coisa agora, né? E às vezes só falta a criatividade. E é nesse sentido que outras pessoas podem ajudar. Mas a cidade onde a gente vive, né? A cidade onde a gente vive. Eventualmente a gente vai acabar migrando, assim, porque tá super populosa. E Covid, né? É um bom exemplo, mas a cidade também tem... Um exemplo que eu gosto de usar o tempo tá acabando, hein? Um exemplo que eu gosto de usar são os supermercados. Muitos supermercados têm um gramado maravilhoso no estacionamento, né? Aquele gramado lindo, pegando um sol o dia inteiro, com as pessoas girando, olhando, com o jardineiro aparando. E aí, por quê? Por quê, né? Porque uma área dessa que tem terra não é uma área de produção agrícola, né? Porque uma área dessa não é uma área de reflorestamento. Porque uma área dessa não é uma área de compostagem. Como é que tu tem um supermercado, tu tem um espaço gigante ao redor e tu não produz a coisa que tu vai vender no supermercado ali, ou tu não composta o lixo do supermercado ali e vende o humus ali no próprio supermercado. Se você começa a olhar a partir da perspectiva da permacultura, né, de um design regenerativo, você vê que tem coisa para se fazer em todo lugar. Em todo lugar. E aí tá aqui, né, os bichos doidos dando exemplo. O Paquito criando planta no sofá. o Rafael com um pedacinho de quintal minúsculo e tem peixe, tem galinha, tem planta que ele nem sabe mais quantas plantas tem.
E aí, assim, gente, tipo assim, se for para deixar uma mensagem, é essa, assim, por que não agora, sabe? Não Antes. tem outra coisa. Tipo assim, Ayrton, pegando um pouco da tua fala. Ai, oi. foi mal, foi mal. Eu ia pegar um pouco da tua fala, Não, por tranquilo. exemplo, ó, se a gente for parar para pensar nesses espaços, quando a gente olha, por exemplo, para as praças, né? Assim, a gente olha para as praças e as praças estão lá. Muitas delas são arborizadas, mas muitas vezes as fruteiras que existem nelas foram tiradas. Muitas fruteiras foram tiradas do meio da rua, né? E vários outros cantos. E aí eu ia deixar assim como consideração final assim, para tu falar um pouco mais sobre isso. Uma importância que você deu nas conversas que a gente teve, né? Que foi sobre a comunicação não violenta. Que aí o quanto isso é importante se a gente quer falar sobre uma nova cidade, né? Sobre uma nova possibilidade de mundo, sobre regeneração, sobre plantar nos shoppings, plantar nas praças. O quanto é importante como a gente chegar também para as pessoas, como que a gente se porta com as pessoas, como que a gente recebe e passa uma mensagem. Aí eu ia pedir para tu falar sobre isso, sobre o que é a comunicação não violenta e como que ela pode ser utilizada nesse âmbito da criação de uma nova cidade. Uhum. Assim, travou muito, mas eu entendi alguma coisa. Tu tá falando da questão de como Se relacionar a comunicar. comunicação, né? Como transmitir, como Sim. dialogar, é isso? É, Como através da E comunicação não é violenta. por aí? Isso, através da comunicação não violenta que o Rafa estava falando. É? Como dialogar sobre Tá. essas coisas e sobre essa forma nova de dialogar também. já deixa o primeiro desafio, né? Como que a gente está dialogando aqui Sim. assim com todos esses entraves? É. É. Tá, eu vou responder com o que eu tô achando que é, porque tá com super travou, assim. Vai dar bom. Tipo, quando você começa a fazer essas coisas, quando você começa. Quando a gente começa a fazer as coisas, a gente vê que não adianta a gente mudar sozinho, né? A gente começa pela gente, mas a coisa precisa ser coletiva, né? E aí você tem esse desafio que é do diálogo. Como dialogar com pessoas que nem simpatizam com as suas visões, os seus ideais. Assim. Pessoas que realmente não simpatizam com nada, né? Que não tem essa que e aí você vê que a gente ido numa cultura linguagem, forma de se comunicar, ela é violenta. Ela não tem recursos para a comunicação, para uma boa comunicação, para o diálogo. Então, o problema é tão intrínseco, assim, é tão emaranhado que a nossa própria linguagem ela não dá conta do diálogo. Então, a gente acaba entrando em conflito com as pessoas e não conseguindo achar o que é que pode nos unir, né? Assim, o que é que temos em comum. E aí eu recentemente conheci um tipo de comunicação, assim, um tipo de uma ferramenta, mais uma ferramenta, né? Que é a comunicação não violenta. Que ela vai dizer assim que se a gente consegue se comunicar
a partir das nossas necessidades, se a gente consegue observar sem julgar, sem achar, sem querer, se a gente consegue ter uma observação e se a gente consegue falar de nossas necessidades de forma clara, a gente consegue, a gente tem uma... Fica mais fácil a gente dialogar com alguém. Nem que esse alguém seja um militante do Bolsonaro. Assim. Tipo assim, no fim das contas, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer estabilidade, todo mundo quer um mundo melhor, só que a gente tem ideias completamente divergentes, radicalmente divergentes. E aí já está tudo tão estereotipado, estigmatizado, que basta alguém ter uma barba assim, um cabelo assado, ou falar qualquer coisa, é comunista, e aí, se é comunista, é tudo de ruim. E aí, a outra pessoa, se ela Ayrton, travou muito agora. Você tá, assim, a gente está fadado. Oi. Eu já ia resumir para encerrar, né? Já passou do... Mas a gente está fadado a viver uma guerra sem fim, né? Tá ótimo. Eu sei. Era só para falar que tinha travado mesmo. Mas eu não sei se eu continuo a fala ou se eu interrompo aqui e escuto. Continua. A Rafa, não sei. Continua. Sim. Aí, assim, se a gente não acha que não tem... Se a gente acha que não tem jeito, não tem como dialogar, então a gente está admitindo que a gente tem inimigos e, naturalmente, a gente está em guerra, né? A gente vai precisar derrotar alguém, alguma coisa. A gente precisa... Aí entra as perspectivas revolucionárias, né? E aí, para mim, na minha visão, isso é uma guerra sem fim, né? E a custo de muita coisa, assim. E aí eu acho que tem como, assim, tem como tem vários meios, né? Tem outros meios. E aí eu acho que é importante a gente reparar também como é que a gente está se comunicando e tentar desenvolver um outro tipo de linguagem. Uma linguagem onde eu consigo, por mais que eu discorde, por mais que eu não consiga, pelo menos eu consigo, não consigo convencer a pessoa, mas pelo menos eu consigo estabelecer algum tipo de conexão ali, né, entre duas pessoas, dois seres humanos. E aí não sei, gente, assim, eu tô vendo isso muito claramente hoje em dia. Como eu não consigo conversar com o diferente, né? Uhum. Como a linguagem também é uma barreira. Sim. E desconstruir isso, né? Sim. Construir Acho isso. que isso é um desafio para todos. Eu não sei se eu cheguei no ponto que vocês... Enfim, não sei. Será isso? Não tem ponto não da gente. Ponto aqui não. Pergunta. Pois é, isso que eu ia falar, assim, tipo, é uma construção coletiva, né? E aí agora a gente vai... A gente, por último, a gente deixou agora, modificou um pouco no formato, né? E agora a gente está querendo propor essa pergunta no final para os nossos convidados, que é se você teria alguma ação ou sugestão, né? Dentro de toda essa conversa que a gente teve, das suas vivências, alguma ação ou sugestão que possa transformar Fortaleza de uma forma mais habitável.
essa é a nossa última pergunta. Deu para entender? Eu acho que isso... Eu acho que eu já... Não, eu acho que eu já respondi isso, assim. Eu acho que... A gente tem que começar. A gente tem que começar, e aí cada um vai saber qual é o lugar de onde essa pessoa vai começar. Mas existem pessoas que já estão fazendo coisas e assim, eu vejo que é muito importante o lado concreto, assim, material, tipo de você fazer alguma coisa mesmo, não ficar filosofando ou meditando, enfim, espiritualidade, enfim, tem que pegar e fazer alguma coisa para ver o sentido na própria coisa acontecendo e tirar a energia dali, sabe? E não tirar a energia de uma coisa abstrata, teórica e tal. Porque quando você começa a construir alguma coisa, seja uma compostagem em casa, seja aquilo ali, necessariamente começa a se expandir aquela ação, né? Você começa a fazer mais coisas. E você começa a caminhar, né? Você sai da inércia. Nossa, eu ia dizer isso, sair da inércia, né? Mas assim, gente, não tenham medo de se desesperar. Procurem ajuda. Procurem a coisa que mais me alegra é alguém me procurando, pedindo ajuda. É tipo assim, foi uma coisa que eu nunca tive ideia quando eu estava pirando sozinho, que era pedir ajuda a ninguém, nunca pedi ajuda a ninguém. E aí eu vejo, caralho, tipo, a pessoa vai isso assim, realmente estar com as pessoas, né? Encontrar as pessoas, perguntar. E não tenham medo de pirar, assim, não tenham medo de se desesperar, porque achando que tá tudo mais ou menos, achando que tá tudo bem, para sair da zona de conforto é Cruel. difícil. É difícil. É um desafio. Gente, eu gostaria de agradecer, né? Rafa, se vocês quiserem também agradecer aí, falem alguma coisa nesse. Aí, meu parceiro, massa, velho, obrigado por tudo. Tá difícil, Valeu, mas vai dar Ayrton. certo. Muito obrigada, Ayrton, por você ter disponibilizado esse tempo aqui para estar com a gente. Muita coisa para conversar, né? Assim, sempre vai muita coisa surgindo. E hoje foi muito massa. A gente ficou muito feliz de ter você aqui com a gente, deixando essa mensagem que é muito incrível. Sim, gostaria de agradecer demais, assim, Eu acho que a gente devia ter uma prévia, assim, de quem quer participar de uma determinada conversa. Aí a gente marca, aí entra num Zoom, assim, com as 50 pessoas e a gente conversa, sabe? Assim, por tempo indeterminado, assim. 2, 3, 4 horas. Gente, tá na forma, é plenária de eu gostaria de falar... Menino, se deixar o Ayrton, ó, vai-se embora falando. Essa live aqui deu gente, assim, eu vi pessoas, das que se manifestaram, né, que eu conhecia, que elas jamais iriam se encontrar pessoalmente, jamais, assim. Tem uma que está na Alemanha, tem outro que está lá em Sabiaguaba, aí tem outro que está lá em Recife. E aí a gente tem a oportunidade de, enfim, a pessoa, né? De vocês, de mim, delas mesmas. Então, isso é o que
A gente chegou nesse ponto, né? Esse ponto onde a gente se separa, né? Onde a gente deixa de ser comunidade, deixa de ser coletivo. Tudo parece muito mais difícil, né? Difícil. Assim. Mas é porque eu acho que falta essa força assim mesmo, assim, de a gente juntar e poder trocar uma ideia e compartilhar, né? Compartilhar o brilho, se tranquilizar, enfim, velho, junto. Eu acho que a gente Tem o Chega mais brilho longe. do teu olhar que me leva à loucura, né? Pode ser minha cura, mas tirando os pagodes maravilhindos, né? Que a Obrigado gente pela cantava paciência, gente. Tipo, a live mais. Eu quero agradecer a todo mundo. Foi aí. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que participou, um abraço, né? E agradecer também a Ayrton aí. Que papo massa, assim, como a Bruna falou. E assim, como várias pessoas participaram aí, né? Foi uma das lives que o pessoal participou, eu adorei isso. Isso é ótimo. E, gente, a gente vai encerrar por aqui. Queríamos continuar mais. Essa plenária dos bichos doidos é uma boa. Eu sou muito a favor. Eu acho que todo mundo é muito a favor, porque quem não gosta, né? Assim. E para finalizar, eu gostaria de pedir para que quem gostou, para quem deu valor de alguma forma aí desse papo e quer ajudar nós aí nessa caminhada, dá um joinha aí nessa curtida aí, compartilha com os amigos, fala aí que tem uma galera doida aí conversando aí com um monte de gente aí. E se tiver também, assim, conversa com nós também, assim como o Ayrton falou, né? Assim, estamos sempre disponíveis, os Instagrams estão nas descrições. Um abraço, meu povo. Próxima semana a gente vai ter os Bichos Doidos com a Gleiciane, né? Pois é, lá do coletivo Sabiá, lá da Sabiaguaba. Acho que vai ser muito interessante, onde a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre esse movimento que rola lá no Sabiaguaba e essa ideia aí de destruição da Sabiaguaba, né? Qual que é esse rolê, meu irmão? Tipo, e aí, como é que a gente chega aí junto, né? Assim, vamos nós. Novamente, um abraço, um beijo e até a próxima. Gente. Até Valeu, semana bicho que doido. vem. Valeu. Eu não entendi quase nada, mas eu acho que foi tudo.